Prefeito, todas as informações com Eliseu Caetano diretamente dos Estados Unidos, trazendo as informações desse ataque no metrô de Nova York. Vamos movimentar também toda a equipe de comentaristas e analistas da Jovem Pan News, inclusive Eliseu. Eu vou pedir por gentileza que o nosso analista aqui do grupo Jovem Pan, Felipe Pena, que está ao vivo, faça uma pergunta para o nosso repórter que está nos Estados Unidos. Pena, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Eliseu. Primeiro, lamentar esse fato. Não é a primeira vez que eu tenho que comentar e nem cobrir um fato como esse nos Estados Unidos, um tiroteio nos Estados Unidos, que aparentemente, a gente ainda não tem informações, parece ser de um lobo solitário. Mas eu queria também, primeiramente, elogiar esse teu trabalho, Eliseu, esse trabalho de campo, de estar aí conseguindo informações, porque é estarrecedor o nível de facilidade com que os americanos conseguem adquirir armas de fogo. Mas ainda mais estarrecedor o número que você trouxe agora, que nos últimos 5 anos, segundo os dados que você nos trouxe, foram 45 mil denúncias de armas fabricadas pelos próprios americanos, o que dificulta muito o rastreio dessas armas. Isso é um dado impressionante, muito impressionante. Eu quero lembrar que tem uma coincidência trágica aqui no Brasil. O ex-PM, que é acusado de ser o assassino de Marielle Franco, Rony Lessa, ele também é acusado de tráfico de armas e usa justamente esta técnica de traficar pedaços de armas para montá-las aqui e, a partir disso, torná-las irrastreáveis. É o famoso escritório do crime aqui no Rio de Janeiro, o que aumentou muito a violência no Rio de Janeiro, esse tipo de contrabando. E agora eu vou juntando as peças e você me traz essas informações e dá para perceber que o assunto é muito mais grave do que a gente imagina. E no momento, Eliseu, em que no Brasil se discute muito a facilidade ou a facilitação do acesso a armas pela população brasileira no governo de plantão. Isso também me preocupa muito, me preocupa como cidadão, me preocupa como pai, me preocupa como brasileiro. Eu queria saber como é que os americanos estão respondendo a esse tipo de acesso, se esse triste episódio, que é mais um de números, pode servir para que essa política que tenta conter esse acesso facilitado às armas, que é implementada tanto pelo que você disse, pelo Joe Biden, como pelo prefeito Eric Adams e pelo jeito também pela governadora Kate, como que eles vão se comunicar para poder realmente barrar esse acesso que já está na cultura americana, que está na própria Constituição americana, tão fácil que os americanos têm as armas. E mais, como é que a gente pode trazer essa discussão para o Brasil? Já que aqui no momento, no Brasil, há uma tentativa política de facilitar o acesso às armas para a população brasileira. E casos como esse, acho que assustam também a gente aqui no Brasil. Olá, Felipe. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas suas palavras. Bem, voltando a falar sobre os dados que eu trouxe há pouco e que você bem reforçou aqui, todas essas informações foram trazidas de maneira oficial pela Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivo daqui dos Estados Unidos. A ATF, aliás, essa mesma agência que está auxiliando aí nos trabalhos da polícia lá no Brooklyn hoje, nesta terça-feira, procurando por explosivos ou armas possivelmente deixadas por esse lobo solitário, como você o tratou, em outras estações durante a fuga dele. Foram quase 46 mil denúncias e quase aí 5 mil armas recolhidas, né? 692 dessas armas recolhidas estavam debaixo ali de algum tipo de investigação, ou de homicídio, ou de tentativa também de homicídio. Agora, culturalmente falando, Felipe, a gente sabe, eu tenho quase 10 anos nos Estados Unidos, que os americanos, eles têm essa cultura da defesa própria, que, aliás, está na Constituição dos Estados Unidos, né? Aqui a Constituição é clara no que diz respeito à defesa pessoal, à defesa dos seus bens e da sua família. Então, baseados nisso, os americanos e essa população já tem muito incluído essa questão da defesa. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, durante as manifestações que aconteceram há um ano atrás aqui nos Estados Unidos, aquelas marchas por conta da morte do George Floyd,
No Texas, um estado que fica aqui nos Estados Unidos, onde o uso da arma é liberado nas ruas, inclusive, não teve manifestação com problemas de violência. Foram manifestações pacíficas. Não teve, por exemplo, casos de lojas arrombadas, como foram registrados em Nova York, em Washington, aqui na Flórida e em dezenas de outros estados do país. Então, a discussão aqui ela é muito profunda e ela vai longe, de acordo com os especialistas, porque enquanto boa parte da população, principalmente dos americanos mais velhos, eles têm esse hábito da autodefesa, o americano mais novo e também boa parte dos que vêm morar aqui já não são tão a favor disso, porque confiam no poder da polícia, enfim, e no trabalho que as autoridades, de alguma maneira, fazem aqui nos Estados Unidos. Então, é uma discussão profunda que deve demorar e durar muitos anos e que, de repente, por conta desse episódio específico desse ataque em Nova York, pode ter uma virada, uma nova página, porque essa nova diretriz norte-americana, esses novos decretos foram assinados ontem à noite pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Portanto, eles entram em vigor agora, nas primeiras horas dessa terça-feira, quando acontece mais um episódio de violência como essa em Nova York, deixando aí crianças, Felipe, de 13, de 14 anos ferida. A questão das armas fantasmas, como são chamadas essas armas que não são compradas prontas, para o brasileiro entender melhor, aqui, por exemplo, eu posso ir num supermercado desses de grande tamanho, né, e comprar uma arma, caso eu queira. Ou eu posso montar, comprando partes dela em diferentes lugares. E essas partes é que não tem um número de série. Então, elas são praticamente irrastreáveis. Ninguém sabe quem comprou, aonde comprou, que dia comprou e para que comprou. Então, a tentativa do governo Biden nesse momento é fazer com que essas peças produzidas pela indústria armamentícia aqui dos Estados Unidos também sigam essas regras que são para as armas prontas, vendidas em lojas especializadas, para que a polícia consiga rastrear. No caso do ataque de hoje, ainda não temos essa informação se ele utilizou algum tipo de arma fantasma, mas também não é uma hipótese que pode ser plenamente descartada, porque as investigações ainda estão em curso, ainda acontecem. Tanto que o número de feridos, por exemplo, continua subindo, né? Quando a gente entrou aqui mais cedo eram 10, agora já são 16, 5 em estado grave, né, hospitalizados. Ou seja, é uma situação bastante complicada que está sendo vivida hoje pelo cidadão que mora ou que está especialmente lá em Nova York.